Ora viva, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Anel Flávio Schmidt e vamos estar aqui para trazer conteúdos de valor, conteúdos de audiovisual, conteúdos de negócios, de marketing, publicidade e também ajuda pessoal. Para o dia de hoje nós temos um tema, ou seja, temos um tema central que é dicas silenciosas. Dicas silenciosas por quê? Porque são aquelas dicas que ficam no meio do nosso subconsciente que a gente não dá tanto valor, mas são aquelas que mudam o nosso ano. Então o ano 2026 acabou por começar, estamos em janeiro. E a minha pergunta é: o que é que estás a pensar para este ano? Nós sempre quando chegamos lá para os dias 31 de dezembro, a gente faz tanta promessa. Este ano vai mudar a minha vida, este ano vou orar mais, este ano vou ler um novo livro, este ano eu vou trazer coisas extraordinárias na minha vida. Mas quando começa um ano e ali vai. Então para este ano de 2026 eu trouxe 20 dicas silenciosas para você, para mudar o teu ano de 2026. E a primeira dica começa em comprar barato sai caro. Por quê? Comprar barato sai caro. Imagina se tu compras um tênis barato a 30 mil kwanza, por exemplo, e tu vais usar, a durabilidade dele vai ser reduzido, porque em menos de 2 ou 3 meses ele vai gastar e terás que comprar mais um tênis de 30 mil kwanza, vais comprar mais um mais 3 vezes. Mas se tu compras um tênis, por exemplo, de 90 mil kwanza, 100 mil kwanza, esse tênis tem mais durabilidade. Eu apliquei esta ideia na minha vida, acabou por funcionar. Vamos para a dica 2. Não pegar opiniões a quem não sabe das coisas. Tu nunca podes pegar opiniões a quem não estuda, a quem não sabe, a quem nunca teve realizações daquele assunto. Por exemplo, eu quero investir, quero empreender, quero criar um novo negócio. Eu não posso ter com alguém que não tem conhecimento de negócio, porque essa pessoa pode dizer para mim: ah não, isso vai te sair caro, isso não vai ser bom, tens de parar. O fulano começou, deu-se mal. Quando tu pensas em ser grande, quando tu te achas que pode ser uma pessoa extremamente grande, então começa a estar com pessoas grandes. Vá conversar com aquele que já tem uma empresa para perguntar-lhe como é que é ter uma empresa, quais são as suas dificuldades, quais são os benefícios, o que é que ele tem de fazer para crescer. Quando nós pegamos opiniões de pessoas que não sabem do assunto, nós perdemos muito tempo porque nós ficamos com uma crença limitante. Essa crença limitante acaba por nos eliminar daquilo que são os nossos focos. Dica número 3. Trabalhar 1 hora a mais do que tens trabalhado. Esta dica funciona e funciona muito bem. Por quê? Imaginemos, se tu chegas no escritório às 8, que é o horário normal, todos os dias, tu tens 8 horas de trabalho. Mas se tu chegas ao escritório às 7 horas da manhã, tu tens 1 hora de trabalho a mais. Vamos calcular. 1 hora de trabalho a mais, vezes uma semana, tu tens 5 horas de trabalho durante uma semana. Durante um mês, tu tens 20 horas a mais na semana. Isso vai trazer-te muita criatividade, vai trazer-te muitos resultados, porque tu vais acabar dedicando um bocadinho de mais tempo para aquilo. Por exemplo, 1 hora a mais antes de começar a atividade. Se tu chegas ao escritório às 7 horas da manhã e o escritório abre às 8 horas da manhã, para todo mundo estar ali, nessas primeiras horas vocês podem se organizar, podes fazer uma oração, podes planear melhor a tua tarefa, porque isso vai te ajudar a crescer. Eu apliquei isso na minha vida. Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, vou aos treinos, eu depois do treino faço 1 hora de treino, depois tenho tempo para falar com os colegas a partir do escritório. Enquanto eu chego em casa, consigo falar com alguns clientes. Quando chega 10 horas, já fiz quase todas as tarefas do dia. Dica 4. Sair para jantar. Olha, essa dica é muito forte, porque eu tenho um amigo, não vou aqui citar o nome, ele tem saído muito para jantar. Ele começou a fazer isso o ano passado, alguns anos anterior. Eu achava que era extremamente dispendioso, porque sair sempre tens muitos custos, mas ele acabou por fazer o quê? Durante esse período em que ele começou a sair para jantar, ele conheceu pessoas, criou um novo networking. Quando a gente sai, quando a gente tira uma vez na semana para sair para jantar, para conversar, às vezes pode ser jantar de lazer com a namorada, jantar de lazer com a noiva, com a esposa, com um colega de trabalho, para falar de alguma coisa. Isso é muito bom, isso acaba por nos trazer mais conexões. Então, para esse ano de 2026, eu te aconselho a sair para jantar. Dica 5, para de dizer tudo. Dica 5. Para este ano 2026, se a tua empresa precisa de um conteúdo de valor, precisa criatividade, precisa crescer, precisa transcender, precisa atingir novos patamares, novos clientes, novas metas,
Não pense duas vezes. Entre em contato comigo, sou Manuel Flávio Schmidt e junto à minha equipa da FB Media vamos preparar um projeto exclusivo para você. Nós agora vamos trabalhar num projeto, não num serviço. Nós vamos observar a tua empresa, observar o teu negócio, observar o teu perfil, perceber aonde há falha. O que é que nós podemos melhorar? E a partir dali vamos criar um plano estratégico de como é que vamos entrar em ação consigo. E dali, quando nós estivermos a entrar em ação, durante o processo, vamos revisitar o nosso projeto que criamos consigo pela tua empresa, se realmente estamos a atingir os resultados desejados. Não pense duas vezes, chame por nós, estamos aqui dentro daquilo que é o universo audiovisual para te trazer conteúdos de valor. Por quê? Porque tu nunca vais ter tempo para ti se tu aceita tudo. Qualquer coisa que te perguntarem, que tiverem que te colocar para fazer, tu vais dizer sim. Isso atrapalha a tua produtividade. Nós temos que aprender a selecionar as coisas que vamos fazer, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Por exemplo, o dia de hoje estou aqui com o Jorge. Ele disse um sim que é produtivo para ele. Ele está aqui a filmar comigo, está a aprender comigo, estamos a crescer junto. Dica 6, isto é essencial. Para de esperar o momento certo. Não existe momento certo. Infelizmente, demorou muito tempo a perceber. Em 2026, não espera o momento certo. Não existe momento certo. Tu precisas começar aonde estás, com o que tu tens, com os meios que tens, com as oportunidades que tens em volta. Quando nós esperamos pelo momento certo, nunca vai chegar. Não tenho que esperar o momento certo para começar a investir. Não existe. Tenho que esperar o momento certo para começar a estudar. Não existe. Tenho que esperar o momento certo para fazer o curso da minha vida, para fazer a viagem do meu sonho. Não existe momento certo. O momento é agora. Não espere que as pessoas te deem aprovação sobre a tua ideia. Coloque em prática aquilo que tu tens na tua mente. Dica 7, essa é muito forte, é algo que eu não faço. Para de assistir noticiários. Até vou dar uma pausa. Porque os noticiários estão cheios de problemas. A gente sabe que o noticiário é sempre as situações daqui, aumentou aquilo, reduziu aquilo. Tu ficas tão frustrado com a situação e isso te tira a produtividade. Tu não precisas te preocupar com aquilo que está acontecendo lá fora. Até porque se for de extrema importância, a tarde ou cedo vai chegar para ti. Dica 8. Para de comer na mesa de trabalho. Porque assim, se tu estiveres a produzir agora, e tu colocas a comida na mesa de trabalho para começares a comer, o teu cérebro vai te acelerar a comer rápido. Isso não é produtivo. Porque quando tu tiras 1 hora ou 40 minutos para comer, é aquele momento que tu estás a desanuviar a tua mente, que tu estás a pensar melhor nas ideias. Se for uma edição, tu vais pensar, olha, daqui quando eu for para a minha ilha de edição, vou mexer naquilo, vou mexer nisso. Então, a partir desse ano, 2026, evita comer na mesa de trabalho. Dica número 9, essa dor no coração, para de anotar tudo. Estás a fazer um workshop, este teu caderno de tantas anotações. Estás numa formação, este teu caderno de tantas anotações, você não vai ler aquilo. As pessoas têm o hábito de anotar toda a informação no bloco de nota e depois não visitarem o bloco de nota para colocar em prática. Então a dica pode ser, anota uma única coisa e te preparas para aquilo. Porque quando tu tiras o teu tempo para dedicar numa coisa, tu te dedicas melhor. Quando tu tens milhares de coisas para te dedicar, acabas por te perder. Então, em vez de estar a anotar toda hora, estar a anotar qualquer coisa, alguém está a falar alguma coisa, estás sempre a anotar, presta atenção na informação, ensina o teu cérebro a processar melhor. Tipo numa prova, numa aula, o pessoal está a explicar algo, o aluno está sempre a anotar. No final da aula não entendeu nada, só anotou muita coisa, desnecessariamente. Então, anote menos e pratique mais. A dica número 10 é algo que as pessoas acham que é extremamente produtivo. Ter uma agenda lotada. Agenda lotada não significa produtividade. Significa quê? Escravidão. Por quê? Porque tu nunca terás tempo para si. O dia tem 24 horas. Em 24 horas você já ocupou todas as 24 horas com um monte de situações por resolver. E os grandes bilionários tipo Bill Gates, ele tira 1 semana, 1 ano para descomprimir, pensar nas novas ideias, ter às vezes 1 dia na semana, 2 vezes na semana, sei lá, para pensar nas tuas ideias. O que é que eu vou fazer neste ano? As pessoas quando dizem a pessoa é muito ocupada, isso não é agradável de se ouvir. Tu tens que ter tempo para ti também, tempo para a família, tempo para lazer, tempo para tudo. Dica número 11, para de guardar dinheiro na poupança. As pessoas pensam que deixar dinheiro na poupança é sinônimo de produtividade. Não é.
O dinheiro não pode ser poupado, o dinheiro tem que ser duplicado. Para de deixar dinheiro na poupança porque tu estás a enriquecer os bancos. Pega teu dinheiro, aplica dentro do próprio banco, aplica em algum lugar, faça algum negócio, mas não deixa dinheiro parado. O dinheiro não é para ficar parado. O dinheiro é para estar a circular. Porque imagina que se tu deixas 1 milhão de kwanza na tua conta poupança durante um ano, já te perguntaste se tu fizeres uma aplicação de 10% desse valor durante um ano, quanto é que te daria? Terias, se calhar, mais algum dinheiro acrescentado. Então, em vez de estarmos a pensar em poupar, vamos pensar em investir. Ou vamos pensar em aplicar com alguma taxa de juros. Dica número 12, para de reclamar salário. Para de reclamar, o salário está baixo, me paga um pouco, faço mais. Em vez de estar a reclamar sobre o teu salário, primeiro faz uma pergunta assim: o que é que eu tenho feito para a minha empresa, para onde eu trabalho, para justificar o que me pagam? Depois, o que eu tenho feito para me capacitar e exigir que me paguem mais? E depois, o que eu tenho feito para ajudar com que esse projeto onde eu estou cresça mais, aumente o número de faturação e para me ajudar a ter um salário bom? Quantas formações tu tens feito durante um ano para agregar-te valor e adicionar-te no teu ordinário? Vamos fazer diferente. Vamos olhar para aquilo que é a nossa estrutura, olhar para aquilo que é o nosso trabalho e achar onde é que está a falha, onde é que podemos adicionar mais criatividade, mais inovação. Porque as empresas, apesar de serem estruturas físicas, feitas por pessoas. E as pessoas observam os trabalhos que cada profissional exerce dentro da empresa. Se tu dentro da tua empresa, de janeiro a janeiro, o teu trabalho é único, tu só chegas, faz o que te mandam, terminas de fazer e vais para casa, não espere o gestor, o RH olhe para ti e fala: não, o funcionário YZ é muito bom, vamos dar uma promoção. Faça mais do que te pedem. Sempre que te pedirem um, faça 2, faça melhor. Dentro da tua estrutura, vão perceber que está lá que você é alguém grande. Isso vai ajudar na tua classificação, até porque todos os funcionários, durante o ano todo, têm passado por processo de avaliação. A dica número 13, eu tenho estado a exercitá-la, é comprar por emoção. Nós, às vezes, olhamos uma coisa, o amigo tal comprou um carro extraordinário, um carro V8, V6, V7, sei lá quantos V são necessários, e nós queremos também fazer igual, queremos copiar, e a gente não sabe da nossa realidade. Então aqui vai uma dica muito forte: antes de comprar alguma coisa por emoção, tu levas 72 horas e pensa e repensa naquilo. Sai o iPhone 16, 17, 18, já vai ser 18 provavelmente, aí já estão sempre a correr. Para mim, se tu não fazes nada com o telefone, como por exemplo, tu não és criador de conteúdo, tu não és um ator, tu não trabalhas com o telefone como meio para criar conteúdos audiovisuais para a tua marca, então estás a gastar dinheiro. Mas se realmente isso te agrega valor, aumenta naquilo que é o teu negócio, naquilo que tu fazes, isso sim pode ser possível. Mas se for só para gastar dinheiro, para dizer que tens, então para de investir à toa, para de comprar coisas por emoção. Nesse ano 2026, pensa diferente. Dica 14. Para de pensar, para de sonhar o emprego do sonho. Isso não existe. O emprego do sonho não existe. Nós vivemos tanta vontade lunática em sonhar. Às vezes nós estamos num lugar em que Deus nos permitiu crescer lá e fazer daquele lugar o maior lugar da nossa vida. Eu aqui vou contar uma história que eu aprendi com o Sai Guru. Certo jovem, ele tinha um sonho. Ele diz: quem me dera agora estar ao lado de uma árvore, numa brisa, e viver o sol causticante, o sol dos pássaros e estar numa cachoeira. E ele automaticamente foi para lá. E ele ficou ali a deslumbrar daquele momento. Ele disse: quem me dera nesse momento ter comida, viver uma vida tranquila. Comida veio. Depois ele disse: quem me dera agora ter alguém aqui ao meu lado, viver uma vida diferente. Aquilo veio. Depois no final ele disse: se de repente aparecer aqui um leão me comer, o leão apareceu, lhe comeu e morreu. No final, o que aconteceu? Nós sonhamos tanta coisa, sonhamos com muita coisa, lutamos para ir atrás desses sonhos, mas a gente às vezes já chegamos no sonho, mas nós não estamos a fazer nada para que alimentemos esse sonho. Porque as grandes empresas só se tornaram grandes empresas porque elas
passaram do processo de crescimento. Nem a Coca-Cola, nem a Nike, nem a Apple, nem a Tesla, nenhuma dessas empresas de repente tornaram-se grandes multinacionais. Não houve esse momento. Todas as empresas passaram por um processo. Há empresas que nasceram na garagem, empresas que nasceram numa conversa de bar, empresas que nasceram numa esquina, num beco, se tornaram-se a grande referência. Então, em vez de sonharmos pelo emprego do sonho, vamos transformar esse emprego que nós estamos como emprego dos nossos sonhos. Para de misturar salário e dinheiro da empresa. Essa dica é para você. Quando nós misturamos o nosso salário com o dinheiro da empresa, nós achamos que o dinheiro da empresa é nosso e nós utilizamos esse tempo para nossos fins pessoais. Sair com a namorada, sair com a mulher, comprar alguma coisa de casa que não tem nada a ver com aquela conta. E no final, são pessoas que estão no escritório a trabalhar para manter aquela empresa crescer. E o dono da empresa, o sócio, quem lá for, quem cuida dessa parte financeira, começa a existir essa mistura. Então, para o ano de 2026, vamos separar o que é um salário e o que é a nossa renda da empresa. Ou, se tu tens tantas necessidades, cria mais outras fontes de rendas para sustentar aquilo que é a tua necessidade diária, aquilo que tu precisas, pelo menos de forma constante. A dica número 16, liga mais e manda menos mensagem. Essa vai para a dica de vendas. Quando um cliente, tu lhe mandas uma mensagem, ele tem a opção de ignorar a mensagem, observar a mensagem, não responder e depois, se calhar daqui a algum tempo, ele dizer que não viu a mensagem e não vai responder a tua mensagem, então acabas por perder o negócio. Porque a gente sabe que a venda é feita de processo de bater na frente. Agora, quando tu ligas, a pessoa já vê a tua chamada no telefone e tem a opção de atender ou desligar, mas ele sabe que ligaste. E quando tu ligas, tu dás mais uma preocupação diferente. Então, em vez de estares a mandar um monte de mensagem, começa a ligar. Esse hábito de chegar no WhatsApp, mandar uma mensagem para o cliente, esperar que o cliente te retorne, o cliente pode não te retornar. Liga para o cliente, fale com o cliente, seja chato, aperta o cliente. Se tu queres vender algo, tu tens que vender com rapidez, tens que vender com muita pressão. Dica número 17, essa dica é extremamente importante, dica silenciosa. Demita 80% dos teus clientes. Por quê? Os 100% dos teus clientes é feito de 1 a 100. 80% dos clientes são aqueles que pagam-te menos valor, são aqueles que te estressam, são aqueles que te colocam muita pressão e tu não consegues desenvolver melhor. E os 20% são aqueles que tu vais selecionar que te pagam valores bons, valores altos e que não são extremamente chatos e que o trabalho que tu fizeres para ele realmente te gera valor. De nada adianta tu produzir um trabalho para um cliente e esse cliente não te trazer outras sugestões de negócios, ou o cliente que vem agora fechou um negócio contigo e desapareceu. Então, para esse ano de 2026, vá mesmo assim na empresa, começa a admitir 80% dos teus clientes para fora. Coloca 20% dos clientes com determinação. Vamos supor, se tu tens 20% dos clientes que te pagam 1 milhão de coisas ao mês e tu te dedicas neles, tu vais conseguir fazer com que daqui a algum tempo eles te paguem 2, 3 milhões ao mês. Mas os 80 clientes que você tem são aqueles que te pagam 30 mil, 20 mil, 15 mil. Vamos somar o número de pessoas que te pagam esse valor por um cliente que te paga um valor alto é extremamente de lá. Isso se aplica a negócios diferenciados, mas para não virar digital é importante que nós olhemos a quem prestar o serviço. E quando tu tens menos clientes que te estressam e clientes bons que percebem aquilo que tu fazes, tu te vais desenvolver. Tu podes ter 5 chamadas ao dia de 5 clientes bons e que tu vais ter tanto resultado naquilo que tu prestas para ele, vais ter mais tempo a conversar, vais dar mais consultoria, vais dar mais orientação, vais dar mais mentoria. Diferente daquilo quando tu tens tantos clientes estressantes, clientes que te tiram o ser, cliente que quando te liga você já não consegue descansar, você fala, meu Deus, está-me a ligar. Fica tipo uma guerra. Então, vá, chega no teu escritório e vai dizer assim, vou demitir esses clientes e vou dar oportunidade para isso. E essa dica fica para os meus clientes também. Dica número 18. Nessa dica número 18 eu tenho estado a falhar bastante, que é comemorar os pequenos frutos, os pequenos resultados. Nós temos que aprender a comemorar aquilo que nós temos. Eu, pelo menos, fiquei muito tempo a achar que poderia comemorar aquilo que realmente alcancei daqui a X time, porque já alcancei isso, aquilo. Então,
Eu aprendi nesse ano 2026 que eu tenho que começar a comemorar pelas pequenas coisas, pequenos feitos. O nosso cérebro começa a nos dar energia de nos motivar todos os dias para irmos atrás daquilo que são os nossos sonhos, nossos objetivos. Dica número 19 para 2026. Mas para mesmo de ignorar os pequenos gastos. Gasto com a PlayStation, tenho que comprar jogo YZ. Gasto com a Netflix que tu não sentes para assistir. Gasto com o ginásio que tu pagas uma vez e nunca mais vais lá. Se sabes que não vais utilizar, não compres. Quem tem roupa em casa, tanta roupa que não utiliza, faz o seguinte exercício. Pega na tua roupa, organiza, coloca num canto, porque ela ocupa espaço, e leva 72 horas a pensar se aquilo vai ser útil para ti. Se não for útil, desapega-se daquilo, dá para quem precisa. A dica número 20 é algo que é extremamente importante, que nós precisamos levar em consideração na nossa vida. Aprender a pedir desculpa. Até dei um minuto de silêncio. Nós temos que aprender a pedir desculpa, porque a desculpa acaba... Quando a gente vai se desculpar de alguém, nós sentimos aliviado, sentimos que nós fizemos alguma coisa, fomos conversar com o outro sobre aquilo que nos realmente dói. Há momentos em que nós falamos palavras para pessoas, preferimos palavras, e essas palavras não são agradáveis, essa pessoa precisa de paz, precisa se encontrar. Então, quando tu não te dedicas a pedir perdão às pessoas, tu acabas por cometer erros graves. Então, para todos aqueles que errei com eles durante o ano passado e todos os anos da minha vida, eu peço desculpa e prometo melhorar e mudar. Então, foi mais assim o dia de hoje, dicas silenciosas aqui no canal. Sou Emmanuel Flávio Schmidt, não esqueça, subscreva o canal, ativa o sininho, vamos estar aqui a partilhar conteúdos de valor, conteúdos de negócio, conteúdos de criatividade, arte e não só.